Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Passamos para desejar um dia de paz, de alegria, cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra que vos trago hoje se encontra no livro de Gálatas, capítulo 6, versículos 2 em diante, que vai nos dizer: levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida de ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que um homem semeia, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, o Espírito se fará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, e se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente ao doméstico da fé. Amém, meus irmãos? Que palavra, por ela só mesmo, a palavra na leitura, ela fala muita coisa aos nossos corações. Trago como tema desta pregação, desta reflexão, desta manhã, o tempo de semeadura durante a nossa vida. Paulo vai falar ali naquele povo, aquele povo de Gálatas, para dar algumas diretrizes para aquele povo que estava ali vivendo um tempo de querer algo, tudo para si mesmo. No versículo 2 ele vai dizer: levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Paulo estava instruindo para aquele povo, naquele tempo, para que ele ajudasse, para que eles levassem a carga um dos outros. E se nós formos dar uma olhadinha para o tempo que nós estamos vivendo hoje, nós vemos pessoas fazendo isso ao contrário. Pessoas que não querem mais se preocupar com o bem-estar do próximo. Pessoas que não estão nem aí para a dor do próximo. Quando o próprio Jesus vai nos dizer: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Observe que Paulo está agora falando para que aquele povo fosse um povo solidário. Um povo que tivesse um sentimento de misericórdia para um com os outros, assim como Deus teve misericórdia de nós, que ele viu que todos nós estávamos perdidos, todos nós estávamos ali nos caminhando para um caminho ruim, para o caminho da perdição, e agora Deus olha do céu e vê que nós precisaríamos de alguém para nos resgatar, para morar na mansão celestial. Agora Deus envia seu único filho, o unigênito, o próprio Jesus Cristo, para que eu e você não morra, mas tenha vida eterna. E agora, nós conseguimos ter esta vida eterna através de Jesus Cristo, quando confessamos que Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida, quando nós deixamos o Espírito Santo de Deus fazer morada nas nossas vidas e tirar tudo aquilo que não agrada a Ele. E Paulo agora aqui está dizendo: olha, levai as cargas uns dos outros para que se cumpra a lei de Cristo. Porque é isso que Cristo quer, que cada um olhe com um olhar de misericórdia um para com o outro, que ajude, que
mesmo que não seja por algo financeiro, material, que talvez não esteja precisando, mas que ajude na vida espiritual. Quando a gente fala em carga, a gente lembra de algo pesado, de algo que talvez uma pessoa só não consiga levar. E ali é necessário que tenha ajuda, que tenha pessoa para ajudar a carregar aquele peso que aquela pessoa não está conseguindo levar, não está conseguindo carregar. E Paulo está nos instruindo: olha, levai, ajude, olhe para aquela pessoa com o mesmo olhar que Deus olhou para você. E qual foi o olhar? De misericórdia. Talvez aquela pessoa não mereça, mas nós também não merecemos nada, e todos pecaram e destituído foi da glória de Deus. Por isso que Paulo está nos dizendo aqui: levai a carga um do outro. Mas no versículo 3, a palavra vai nos dizer: porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Meus irmãos, olha que palavra de exortação, de reflexão Paulo estava dando para aquelas pessoas lá em Gálatas e que serve aos tempos de hoje. Quantas pessoas estão pensando que é alguma coisa? Quantas pessoas estão pisando em outras por causa de poder eclesiástico? Porque tem um patamar elevado, porque a soberba, o orgulho, a ganância subiu ao seu coração e vê as pessoas como se não fosse nada. E Paulo vai nos dizer: porque se alguém cuidar ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Porque se a gente for lá e ver em Filipenses 2, lá pelo capítulo 5, 6, ele vai dizer: e tende em vós o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. Antes mesmo se humilhou, se esvaziou, e assumindo a forma de servo, como ele foi obediente até a morte de cruz, e semelhança humana, assumindo a forma de servo e semelhança humana. O próprio Jesus Cristo não teve um sentimento de usurpar o trono de Deus. Ele não fez como Lucifer, que um dia olhou e viu sua imagem e gostou daquilo e disse: levantar-me-ei um trono mais alto do que o de Deus. E aí teve aquela rebelião no céu, e a Bíblia diz que 1/3 dos anjos teve que descer, teve que cair. E agora Jesus lá em Filipenses, a palavra vai dizer que ele, mesmo sendo Deus, não usurpou o trono de Deus, ser igual a Deus. Antes mesmo ele se esvaziou e assumiu a semelhança de servo e foi obediente até a morte de cruz. Observe, meus irmãos, que Paulo está nos dizendo para que eu e você não pense que nós somos alguma coisa. E na verdade nós não somos nada. E ele vai dizer: e as pessoas que acham que é alguma coisa, que pensam que é alguma coisa, está enganando a si mesmo. Porque no versículo 2 ele vai nos dizer: olha, levai a carga um dos outros. E tem pessoas que não olham para as pessoas que estão precisando de ajuda. E Paulo vai nos dizer aqui: você está se enganando a si mesmo, mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só
em si mesmo e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga, e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Olha que Paulo está dizendo aqui. Do versículo 4 ao versículo 6, ele vai nos dizer: mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro. O que é isso? O que isso quer dizer? Que nós podemos sim nos alegrar, porque estamos fazendo a obra de Cristo. Nós estamos dando seguimento àquilo que a Bíblia nos fala para ir e pregar o Evangelho e fazendo discípulo por todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que Ele, Jesus Cristo, nos mandou guardar. E Ele faz uma promessa no capítulo 28, versículo 19 e 20 de Mateus, quando Ele diz: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E agora Paulo está dizendo: se você, no versículo 4, mas prove cada um sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e terá felicidade quando nós sabemos que estamos fazendo a obra de Deus. Às vezes nós podemos entender comparando como se nós pegássemos uma construção do zero e construímos ali uma casa do jeito que a gente quer fazer. A gente não vai se alegrar em ver aquela obra feita da forma que nós queremos que fizesse, toda ali da forma que a gente sonhou um dia, e agora nós conseguimos realizar esse sonho. A gente vai se alegrar naquela obra que foi feita. Paulo está dizendo: se você quiser se alegrar, ter glória, se alegre em você mesmo, porque sabemos que estamos no caminho certo. Sabemos que nós estamos fazendo a glória, a obra de Deus, para o nome de Deus ser glorificado através da minha e da sua vida. Mas Paulo continua dizendo aqui para mim e para você: porque cada qual levará a sua própria carga. Agora Paulo está dizendo: olha, faça a obra, se alegre na obra que você está fazendo, porque você vai levar a sua própria carga. E os que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Olha que Paulo está dizendo aqui para mim e para você. Paulo aplica o princípio geral de semear e colher para sustentar o mestre cristão e o comportamento moral e o ministério cristão. Paulo está dizendo aqui: e o que é instruído na palavra. Ei, você que conhece a palavra de Deus, você que é instruído pela palavra, você que serve a esse Deus maravilhoso, reparta o que ele instruiu. Quem foi que instruiu? O Espírito Santo. Quem foi que instruiu? Jesus Cristo. Quem foi que instruiu? Deus. Então Paulo está dizendo aqui, reparta todos os seus bens àquele que instruiu. E qual é o meu bem precioso? Meu carro, minha moto, minha casa? Algo que eu tenho de valor na minha casa? Meus móveis? Não. O que é mais precioso para Deus é a minha e a sua vida. Então Paulo está dizendo: então você que é instruído pela palavra, reparta para aquele que lhe instruiu e que instruiu você, meu irmão. É a palavra de Deus que me instrui. Mas muitas vezes, muitas pessoas querem repartir os seus bens mais preciosos com o seu próprio ego, com o seu próprio egoísmo, com a sua soberba, com os seus orgulhos. E Paulo está dizendo aqui, e o que é instruído na palavra,
Aqueles que conhecem a palavra de Deus, aqueles que servem a Deus, aquele que sabe que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Aqui Paulo está nos dizendo: reparta de todos os seus bens. Esse bem aqui não é o bem material, não é os bens que nós adquirimos e compramos, mas aqui é para nós repartir o nosso bem com aquele que instruiu. Jesus Cristo não está nem aí para o carro que você tem, para a moto que você tem, para a casa que você tem, para as roupas que você veste, mas ele está interessado na vida que você vive diante de Deus. E como nós estamos vivendo esta vida, o bem mais precioso do ser humano é a vida. É esta vida que um dia ele vai requerer. É o espírito que ele soprou na sua narina, o fôlego de vida, um dia vai voltar para ele. O que é do pó vai voltar para o pó, que é a carne, mas o que é do espírito, que Deus é espírito, vai voltar para Deus. Lá, quando Jesus Cristo estava conversando com aquela mulher naquele poço ali, e ela estava confrontando aquela mulher, e aquela mulher tinha várias indagações, e uma indagação que ela teve, ela disse: onde é que nós temos que adorar? Vocês dizem que é no templo, o samaritano diz que é no monte, onde nós temos que adorar? E Jesus Cristo vai dizer: nós adoramos o que sabemos, e você o que não sabemos. A hora vem, e está próxima, que os verdadeiros adoradores adorem a Deus em espírito e verdade, porque Deus é espírito e é este que ele está procurando. Os verdadeiros adoradores que adorem a Deus em espírito e em verdade. E aqui a Bíblia está dizendo, a palavra está dizendo, o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Reparta, meu irmão, o seu bem mais precioso, que é a sua vida, com aquele que lhe salvou, que lhe resgatou, que lhe deu uma vida eterna, que pegou a sua carga. Jesus disse: vinde a mim todos que estão oprimidos e cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. É isso que Jesus Cristo fez. Pegou a nossa carga, o nosso jugo que era pesado, e trocou pelo dele que é suave. Pegou o nosso fardo e trocou pelo dele que é leve. E Paulo está dizendo aqui: reparta o seu bem mais precioso. E há uma pergunta que não quer calar: qual é o seu bem mais precioso? Reflita, meu irmão. Reflita, minha irmã, aí onde você está. Se porventura está ouvindo esta palavra, qual é o teu bem mais precioso? É a sua vida, reparta com aquele que instruiu. E agora olhe como eu estou repartindo a minha vida, como é que eu estou entregando a minha vida pelo aquele que me instruiu. Mas a palavra continua dizendo, no 7, e vem um tema desta mensagem: o tempo de semeadura durante a nossa vida. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Paulo está nos dizendo: leve a sua carga, leve a carga um dos outros. Olha, não se glorie. Tenha alegria pela obra que você está fazendo. Olha, seja instruído pela palavra. Reparta os seus bens com aquele que lhe instruiu. Mas agora ele está dizendo: não erreis. Olha como ele chama a nossa atenção: não erres. Deus não se deixa escarnecer. E aqui ele vai dizer: porque tudo que o homem semeia, isso também se fará. Esta lei da semeadura é uma lei que nunca falha, nem nunca tarda.
as coisas de Deus, é no tempo certo, é no tempo de Deus. Talvez eu e você estamos querendo num tempo nosso, naquela hora que eu e você queremos, mas é no tempo de Deus que as coisas acontecem. Tudo que o homem plantar, semear, isso ele vai ceifar, isso ele vai colher. E o que nós estamos plantando? O que é que nós estamos plantando? Neste mundo de corrupção, neste mundo que já és do maligno, neste mundo perverso e egoísta, nós estamos plantando o quê? Porque tudo que eu e você plantar, um dia nós vamos colher, um dia nós vamos ceifar. Paulo está dizendo aqui, tudo que o homem, ele generaliza, ele fala homem, mas aqui é generalizando, tudo que o homem semear, isso também ceifará, e ele vai dar algumas diretrizes, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Olha que Paulo está dizendo aqui para os Gálatas. Há muito tempos atrás, que hoje nós pegamos, colocamos no contexto que nós estamos vivendo, e nós também vamos ver tudo isso acontecer. Já estamos vendo isso acontecer. Olha que Paulo está dizendo, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. O que é a carne? Tudo aquilo que é inimigo das coisas do Espírito. A mentira, a inveja, a maldade, a cobiça, a soberba, o orgulho, tudo que afasta do caminho que é Jesus Cristo. Tudo aquilo que o mundo tem para oferecer é o alimento para a carne. O que o mundo oferece é alimento para a carne. Porque lá em João, eu digo isso todas as vezes nessas reflexões e não canso de repetir, porque lá em João vai dizer que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então tudo que a carne gosta, ama, que se alimenta, é inimigo das coisas do Espírito. E aqui eu paro para fazer outra avaliação na minha vida, porque tudo que semeia a sua carne, da carne ceifará a corrupção. E eu tenho que parar para refletir o que é que eu estou semeando. Porque nós temos que cada dia mortificar o nosso eu, mortificar a nossa carne, para que nós possamos vivificar no Espírito. Mas Paulo vai nos dizer aqui, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Olha que comparação Paulo está nos fazendo aqui. Tudo que vem da carne é a corrupção, mas tudo que vem do Espírito é a vida eterna. Porque o Espírito é santo. Então ele só semeia na nossa vida as coisas santas. Ele só semeia na nossa vida aquilo que vai nos levar a uma morada celestial, a uma intimidade celestial, a um relacionamento com o Pai, que é Deus, a uma intimidade com o Filho, que é Jesus Cristo. Este é o papel do Espírito Santo, é nos levar à vida eterna. Porque o próprio Jesus vai dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. E aqui Paulo está dizendo, se você semear as coisas da carne, os seus deleites, seus prazeres, suas vontades, você vai semear corrupção.
porque a geração é uma geração perversa e corrompida. Mas Paulo vai dizer, mas se você semear o Espírito, do Espírito se fará o que, Paulo? A vida eterna. Se fará aquilo que é santo, os frutos do Espírito Santo, para que a gente possa conseguir ajudar aquele próximo a carregar a carga dele e não se gloriar achando que nós somos alguma coisa. Porque no versículo 3 ele vai dizer, porque se alguém cuidasse em alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. E essas coisas aqui vêm da carne, vêm da corrupção da carne, vêm da concupiscência dos olhos, vêm da concupiscência do coração. A Bíblia diz que o coração é enganoso. Por isso que nós temos que esconder a palavra dele no nosso coração. Por isso que nós temos que abrir a nossa porta, para que ele entre e seja conosco e nós sejamos com ele. Lá em Apocalipse 3:20 vai nos dizer assim: eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a voz e abrir a porta, esta porta aqui é do coração, entrarei, cearei com ele e ele comigo. E Paulo está dizendo, você quer semear as coisas do Espírito, então você vai ser levado para a vida eterna. E o que nós estamos semeando? A carne, a corrupção ou o Espírito que vive dentro de nós, que é santo. Ele que leva nossas orações como gemidos inexprimíveis a Deus. É Ele que leva como um aroma suave nas narinas de Deus. O Espírito Santo, a gente pode orar, gritar, chorar, e ali não tem mais palavras e as lágrimas caindo, mas o Espírito Santo pega ali e leva para Deus como um aroma, como um cheiro suave, como um gemido inexprimível, para que chegue nas narinas de Deus como um cheiro suave, e Ele derrame a sua glória, a sua misericórdia, as suas bênçãos na nossa vida. Este é o papel do Espírito Santo, porque lá em Gênesis a Bíblia vai nos dizer, porque a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Esse pairar aqui é se movimentar. O Espírito Santo é um espírito de movimento. Não, às vezes, esses movimentos que a gente vê, roda, 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 cai, levanta, e quando levanta dali, sai com a língua maior do que caiu, falando da vida de A e de B. Mas é um movimento de tirar os vícios, de tirar as lascívias, de tirar a inveja, de tirar a mentira, de tirar tudo aquilo que desagrada a Deus. Este é o movimento do Espírito Santo na nossa vida, é fazer com que eu e você leve a um grau de relacionamento com Deus. Este é o fruto do Espírito. Mansidão é aquele que é brabo, que era nervoso, mas quando o Espírito Santo, nós estamos semeando com o Espírito Santo, ele tira toda aquela brabeza, aquela maldade, e a pessoa agora vai poder dizer o que Jesus disse: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Nós podemos dizer que nós somos manso e humilde? É só uma pessoa pisar no nosso calo para ver se nós estamos sendo manso e humilde de coração. Mas a palavra, meus irmãos, continua dizendo, quando ele vai nos mostrar o que é semear pela carne, é a corrupção, e o que é semear
pelo Espírito é a vida eterna. Ele vai falar no versículo 9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, e se não houveremos desfalecido. Olha que Paulo está dizendo aqui: não se canse de fazer o bem, porque é isso que nós vamos ceifar, é isso que nós vamos colher, o bem. Se você semear o bem, você vai colher o bem, mas se semear o mal, também colherá o mal. Que nesta manhã nós possamos refletir como estamos semeando na carne ou no espírito, fazendo bem ou fazendo mal, porque a lei da semeadura, ela nunca falha, ela nunca tarda. Um dia a conta chega e nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Plante amor, plante paz, plante alegria, plante felicidade. Plante as obras do Espírito, porque você é um servo, é uma serva de Deus. Porque nós somos instruídos pela palavra e nosso bem maior nós entregamos àquele que nos instruiu, que é a nossa vida. Então agora nós temos que deixar Ele fazer morada para que nós possamos semear o bem, semear as obras do Espírito Santo. É isso que Paulo está dizendo aqui, para mim e para você, meu irmão. Quando ele vai falar, olha, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo não é no nosso tempo, não é na nossa vontade, não é quando eu e você queremos, mas é a seu tempo, no tempo de Deus, ceifaremos. Às vezes nós fazemos o bem, fazemos as coisas certas e parece que está demorando de chegar. Mas no momento certo, no momento que eu e você mais precisar, aquela bondade, aquela coisa boa que a gente fez para as pessoas vai retornar para a nossa vida, porque Deus é fiel e Ele é justo. Pode ser uma cura, uma porta de emprego, um livramento, uma cura com alguém da nossa família, mas Deus é fiel. Mesmo eu e você não sendo, Ele continua sendo fiel. Ele é Deus. Antes do haja, Ele já era Deus e Ele vai continuar sendo Deus. Antes que o haja existisse, Ele é Deus. Não importa o que nós vamos passar, mas se nós estamos firmados na palavra, nós temos que saber, não importa o que vem aí na frente, o sistema, essa corrupção, nós somos mais do que vencedores, porque estamos em Cristo Jesus. O que importa é as promessas dele nas nossas vidas. O que importa é fazer a vontade dele. O que importa é isso, porque nós já entramos numa guerra mais do que vencedores. Porque é isso que a palavra nos assegura. Mas eu quero finalizar quando no versículo 10 ele vai dizer: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente ao doméstico da fé. Olha que Paulo está dizendo: enquanto temos tempo, enquanto estamos aqui neste plano desta vida, aqui na terra, neste mundo, enquanto nós temos aqui saúde, enquanto nós somos instruídos,
enquanto nós estamos aqui respirando este ar, sem ajuda de aparelho, nós estamos indo e vindo, enquanto nós estamos neste tempo, temos tempo, façamos o bem a todos. Não importa se é da nossa religião ali, se segue outra. Não importa se a pessoa não é evangélica, não importa o que é. A Bíblia está dizendo, faça o bem a todos. Se eu tenho condições de fazer o bem para aquela pessoa, que às vezes nós olhamos assim, e pela nossa pequenez, nossa mente tacanha, nós pensamos que ele não merece, nem merece. Mas se nós formos olhar com olhar de misericórdia, nós também não merecíamos Jesus Cristo na nossa vida. E mesmo assim, Deus nos deu Ele. Mesmo eu sem merecer, mesmo você sem merecer, Deus nos amou de tal maneira que nos entregou este presente maravilhoso, esta salvação. E agora nós temos que fazer o bem para todos. A Bíblia diz fazer o bem sem olhar a quem. Mas Paulo termina dizendo, faça o bem para todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus complete esta palavra no nosso coração que faltou nesta manhã. Que o Senhor Jesus Cristo nos dê um dia maravilhoso. Que nós possamos entender que tudo que nós plantamos, um dia nós vamos colher. Que o Senhor Jesus Cristo nos dê um dia maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém.